Bom dia, começa agora mais um Fórum 11h30, nesta quinta-feira, 26 de dezembro. Eu sou Drida Lorenzo. Je suis Renato Rovai. Hoje em francês. Em francês, parce que je suis un journaliste no Brasil. Je travaille com as coisas da política. Sim? Oui, oui. E a gente começa hoje pós-Natal. Já tem gente aqui falando que a Beth, que tudo tenha corrido bem para vocês nesse Natal, para todos aqui, companheiros, companheiras que estão sempre aqui conosco no chat mais inteligente do YouTube. E hoje a gente tem muito assunto que, olha só, esse Natal teve muita coisa, hein? Ataque à sede da Porta dos Fundos, teve sanção do pacote anticrime, teve mais uma pataquada do Weintraub, teve suspensão da aposentadoria do Gabrielli, do ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, teve ameaça de morte à blogueira Lola Aronovitch. Vamos comentar sobre tudo isso aqui hoje no programa. O Papai Noel que distribuiu dinheiro e desejando Feliz Natal depois de assaltar um banco nos Estados Unidos. Sensacional a notícia. Bombou aqui na Fórum, uma das notícias mais lidas deste Natal, esse gesto. Tá todo mundo querendo fazer a mesma coisa. É o Papai Noel que o Brasil precisa, né? Pois é. E antes de começar aqui os comentários das notícias deste Natal, vamos dar um giro no nosso chat, lembrando que agora você pode ser membro do canal aqui do YouTube. Membra, e você vai ter vários benefícios, vai participar de transmissões ao vivo com os editores da Fórum. Então, vem aqui, seja membro por apenas R$ 7,99 por mês. Você ajuda o jornalismo Fórum, ajuda a melhorar o canal e mais, né, fazer com que ele seja maior ainda. E que, se você não é inscrito no canal da Revista Fórum, também clica lá, se inscrever, e depois toca, né, tem um sininho que você clica e também ativa para receber todas as notificações dos vídeos do canal da Fórum. Além do Fórum 11h30, tem o Fala Rovai, o Fórum 21, que daqui logo mais retorna, né, depois do recesso dos jornalistas. Estamos com plantão na Fórum, né? Como a gente acaba ficando plantão inteiro, mas ali meio de lado, né? Mas hoje, por exemplo, está o Lucas Vasques e a Clara Verbuck fazendo plantão do período da manhã, que assim, pensa o quê? Aqui começa às 6 da manhã, vai até às 2 da tarde. Aí depois entram o Lucas Rocha e o Ivan Longo, que ficam até às 10 da noite. Aí eles terminam, acho que hoje ou amanhã, e aí entra outro Julinho, grupo. Luísa, Plínio e Gabriela. Isso mesmo. Então a gente está aqui em esquema de plantão e a gente vai continuar fazendo o Fórum 11h30 para poder manter esse contato com vocês. Vejam, se a gente não fizesse, por exemplo, como ia discutir essa questão do integralismo? Pois é. Falar nisso, a Clara já entrevistou 2 especialistas e ela está publicando daqui a pouco a matéria com o primeiro para explicar o que é esse neo-integralismo, e a gente vai falar um pouco disso aqui também. É isso aí. Bom dia, Tânia, ao povo democrático do canal. Quero 2020 sem Bozo. Bom dia, gente linda, Ana Luísa. Bom dia de São Bernardo do Campo. 2019, o pior ano de nossas vidas. 2019 realmente não vai deixar muitas saudades para muita gente. Bom dia, galera. Bom dia do melhor canal progressista. Uhul! Salve, muito grato pela parte que me toca. Estou aqui com André de Lorenzo, eu, Paulo, quer dizer, Renato Rovai. E sempre com imitações, né? Rovai aqui. O Paulo Maluf. O Paulo Maluf era um cara muito próximo do integralismo, sabe? Ele tinha relações muito próximas lá no tempo da ditadura com essa gente do Plínio Salgado. O Fábio está com saudades da Casa Fórum. Pois é. Eu, como comunista, acho que devemos ensinar esses integralistas a voar novamente. O Rafael Dredd. Tem likes, vamos, gente, muito likes. E Ivanise
Então, obrigada por compartilhar 2019 comigo e com todos e todas nós. Um ano pesadelo. Desejo que o amor esteja presente em todos os dias de 2020. Com certeza é o que desejamos todos. Aí já temos um dislike. O cara deve ser Anauê, Anauê, Anauá. Deve ser um da turma do integralismo. É isso aí. Vai mal começar, já tem um dislike, é isso aí. Bom, então vamos começar pelos assuntos aí deste Natal. Então, na véspera do Natal, a produtora do Porta dos Fundos foi atacada com um atentado com coquetel Molotov. Todo mundo já deve estar sabendo, né, desse atentado por conta do especial de Natal que o grupo gravou, produziu, que está no Netflix, que retrata um Jesus Cristo homossexual. Esse documentário já tinha atraído a fúria dos bolsonaristas, já tinham até entrado com um pedido tentando censurar que ele saísse do ar, mas uma juíza não concedeu essa censura, não permitiu que ele fosse censurado, e até que na véspera do Natal a gente teve esse atentado, e ontem um suposto grupo integralista gravou um vídeo com a voz disfarçada, né, reivindicando esse atentado à sede do grupo Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro. Rovai, quem são esses integralistas? Eles falam que eles são Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Família Integralista Brasileira. Então, assumindo esse atentado. Quem são eles, Rovai? Jos Berni, um beijão para você e para a cidade natal no Japão, para a sua cidade natal. Vamos lá. Eu aqui já tenho uma ponderação do Marco Antônio dizendo: acredito que é prematuro acreditar que seja organizado. Eu, evidentemente, que é preciso investigar. Tem elementos muito objetivos para investigação. O elemento principal é que tem a chapa da caminhonete. Né? Foi filmada a chapa da caminhonete que levou os 3 integrantes do ataque ao local do atentado terrorista. Tem a imagem de um deles sem máscara. Isso. Então, ponto. Se a polícia não tiver condições de, a partir de uma chapa de um carro e da imagem clara de um das pessoas que realizou o ataque, desvendar esse crime, é preciso fechar a polícia. Porque ela não serve para porra nenhuma. Né? Porque se me dá a chapa, eu resolvo para vocês. Da mesma forma como a gente pegou a chapa daquele grupo que atacou a embaixada da Venezuela, e em 15 minutos a gente tinha o nome do dono do carro, ligamos para ela, presidente do Rotary de Brasília. Era o meu marido que estava lá com o carro. Demos a matéria, não aconteceu nada. Que eu saiba, não aconteceu nada. Né? Ou seja, os invasores da embaixada da Venezuela cometeram um crime também gravíssimo contra um espaço que é quase sacro, que é o espaço de uma representação de outro país, né, em terras estrangeiras, que é sempre muito respeitado. Se você quer romper relações, você pede para que retire a diplomacia de lá. Você rompe relações, ok. Atacar, invadir, nunca. E aquilo foi feito e ficou-se tudo por isso mesmo. Por quê? Porque era um grupo de Brasília, da elite de Brasília, né, que organizou aquele ato também de cunho violento, que precisava ser criminalizado e, pelo jeito, não aconteceu nada. Nesse caso, a gente tem, de novo, vários dados que permitem investigar quem é. Sem saber se isso é de fato uma ação de integralistas ou não, deixa eu dizer 2 coisas. A primeira, a partir de uma polêmica que se estabeleceu no Twitter sobre se o vídeo não teria sido uma provocação, se os grupos religiosos, ao reagirem, eles só não estavam dando uma resposta àquilo. Infelizmente, eu vi gente que defendeu essa tese. Eu escrevi um tweet rápido dizendo assim: olha, o fascismo
se organiza em muitas religiões para fazer delas a sua base de atuação. Ou seja, eles não podem ser confundidos com a religião, porque, em geral, eles não têm nem relação muito estreita com os princípios religiosos da base onde eles atuam. Porque todo mundo estava dizendo que eles eram evangélicos. Né? E tem a ver com as milícias, os evangélicos que estão fazendo ataque a terreiros de candomblé, o que é verdade. Mas a gente não sabia. O talibanato do Afeganistão, ele se organiza a partir da religião muçulmana. Aqui, por muitos e muitos anos, a Igreja Católica foi base de ação para eliminar índios, por exemplo, em terras aqui da América Latina. Né? Foi usada para perseguir cientistas, a Inquisição. Né? Se você falava que a Terra era redonda, você ia para a fogueirinha. Era a Igreja Católica. E tem grupos evangélicos que, sim, têm feito esse tipo de ação. Mas não dá para dizer de cara que é evangélico. Este grupo, esse vídeo, eu vou dizer uma coisa para vocês, ele me parece muito real. Ele não é um vídeo como aquele da Farc, que se olhar e falar, fake. Fake. Matou a charada. Aquilo ali é besteira. Já tem gente dizendo isso. Olha, as milícias são de esquerda. Não sei o que, os terroristas são de esquerda. Então, esses caras que fizeram um ataque são gente de esquerda disfarçando-se de integralista. Catar coquinho. Não é isso, Dri. O que acontece é o seguinte, o movimento integralista sempre foi fascista. Ponto. Ponto. O integralismo é fascista. O integralismo foi fundado ali na década de 30 e, por um momento, ele foi aliado, por exemplo, sabe de quem? Do Getúlio Vargas. É verdade. Do Getúlio Vargas. Foi aliado para combater, sabe o quê? O levante comunista de 35, chamado de intentona por muitos historiadores picaretas que tentam transformar um levante popular num golpe militar. O levante de 35 foi obviamente, combatido pelo governo Getúlio, foi combatido pelas oligarquias nordestinas. Eu tive, por exemplo, em Mucugê, na Bahia, fui visitar o Poço dos Revoltosos, que era onde o pessoal ali dos coronéis jogaram e enterraram muitos dos militantes que fizeram ali, tentaram o levante, né, que organizado, entre outras pessoas, pelo Prestes, pela Olga, blá, 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 enfim. A Olga depois foi presa e enviada para a Alemanha, onde morreu, né, grávida. Sua filha depois voltou ao Brasil, grávida do Prestes, por conta do Getúlio. Vejam como uma coisa é um pouco mais confusa do que parece. Esse movimento depois foi cassado. Quando o Getúlio cria o Estado Novo, em 37, o Plínio Salgado e o movimento integralista é cassado. Por quê? Porque o Getúlio, que tinha namorado com o fascismo, porque imaginava que o fascismo, o nacionalismo fascista era algo que poderia criar aquilo que ele imaginava que era o Estado Novo brasileiro, ele se desvincula e passa a se aproximar de movimentos nacionalistas mais à esquerda. Tanto que depois o Prestes apoia ele lá na frente, depois de ter a sua esposa mandada para a cova pelo Getúlio. Porque às vezes as pessoas têm um nível de getulismo fanático que tenta incensar toda essa história. A história, as pessoas não andam em linha reta. Elas fazem assim na política. Obrigado, Ivo, por se tornar membro. Anitta Prestes, que tem, inclusive, alguns livros lançados, mediei uma mesa com ela recentemente. Mas o movimento permanece. Né? A TFP é o movimento integralista. Então, ou seja, há uma extrema-direita católica que sempre esteve dentro da igreja. Esse vídeo, ele mostra ali uma bandeira da monarquia brasileira. A parte do Plínio Salgado era republicana.
Então é preciso saber a que nomes esses integralistas, neointegralistas são vinculados, porque eles reivindicam a monarquia. Então a gente tem aí um contexto histórico que precisa ser entendido para verificar, né, quem são essas pessoas. Mas, e a despeito de quem quer que sejam, elas têm que ser presas já responsabilizadas e enquadradas na lei mais dura que tiver para esse tipo de crime. Se é antiterrorismo, é ali que tem que ser enquadrado, porque é um crime contra a liberdade. Né? Podia ter matado gente, sim, podia ter matado vigia, podia ter uma pessoa finalizando um vídeo na produtora, passando para tomar um café, sei lá. Foi muito grave. Foi muito grave o que aconteceu e tem que ter sido tratado nesse nível de gravidade. Porque a polícia foi caçar uma faixa de uma menina que estava com uma faixa de torcedor antifascista do Botafogo. Isso foi tratado de forma criminosa. E esta ação não... Então, a gente precisa... O Lali está falando Citizen Go. Guardem esse nome. Isso articula boa parte da direita radical católica na América Latina e no mundo. Ou seja, devagar com andor, amigos católicos, que o santo é de barro. É possível, sim, que esses fascistas que atacaram o Porta dos Fundos sejam pessoas ligadas à extrema-direita católica, que está se articulando já há algum tempo de forma muito firme, que tem ocupado espaços públicos com a sua doutrinação, que tem ido às escolas com templário, com não sei o que lário, né, com não sei o que do evangelho, arautos do evangelho, difundido, tentando aliciar jovens das maneiras mais absurdas para os seus projetos autoritários de poder e de disputa da sociedade. E sim, esses caras sempre se armaram, os galinhas verdes sempre estavam armados, sempre combateram a esquerda, na história sempre foi assim. O que eles acham que a esquerda, em nome, sabe de quem? De Deus. É de Deus. Aí, voltamos ao capítulo inicial. Eu podia falar 2 horas aqui sobre isso, isso tem muita coisa para falar sobre o tema. Mas o inicial era, as pessoas, por um lado, havia uma interpretação de que aquilo era uma reação às pessoas ofendidas e que isso, às vezes, acaba estimulando essa... Não tem nada disso, amigo. A questão é a seguinte, o fascismo se organiza onde ele vê brecha, é como água, ele ocupa. Ele vai ocupando, e a representação de que o fascismo estava muito bem articulado foi a eleição do Bolsonaro. Este que vos fala cansou de dizer que a gente ia eleger pelo voto um governo fascista militar, um talibanato tupiniquim, era aquilo que eu falava, que não tinha nada a ver com muçulmanos. O talibanato é uma expressão daqueles caras que querem proibir a mulher de usar saia, de que são contra a educação, que são contra a cultura. Ou seja, eu estava errado. E que fazem tudo isso a partir do discurso religioso, em nome de Deus e do Deus mercado. Deus acima de todos. Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É este o mantra invocado por esse pessoal. Agora, essa é uma parte da história. A outra é que muita gente quis culpar os evangélicos. Este preconceito contra as religiões evangélicas precisa ser debatido também. Até porque nós temos vários agrupamentos evangélicos diferentes. Nós temos os tradicionais e temos também os neopentecostais. E entre os neopentecostais e pentecostais, nem todos são da mesma coloração. Nem todos os pastores são bandidos, como alguns deles, eu não vou citar o nome para não sofrer processo, né? E alguns são bandidos. Bandidos que se enriqueceram à custa da fé alheia, né? Mas eu descobri agora, conversando com a Clara, que já houve denominações integralistas, a Clara que está fazendo a matéria, que se reivindicavam integralistas. Então, a coisa é ainda mais complexa do que parece. Ou seja, essa investigação precisa ser feita, né?
a bem da democracia. Percebam, eu vou terminar aqui, Dri, mas percebam que o juiz Sérgio Moro não se manifestou, que o Bolsonaro não se manifestou, que não teve um filho de uma quenga desse governo que tenha falado pipoca nenhuma, sabe? Nenhuma. Eles estão tratando isso. É capaz de ter gente dando risada. Tá vendo? Eles aí, ó. Não é? Agora, ó. Talvez tenham jantado na ceia do Natal fazendo assim. Tá vendo? Comemorando, né? Porque eles fizeram a mesma coisa com Marielle. Certo? Eles estão comemorando os ataques. A Lula está sofrendo ameaça. Eu estou muito preocupado com a Lula. A gente, há um ano atrás, está travando de um jeito esses ataques à Lula. Hoje, eu já começo a ver de outra forma. A Lula tem que ser protegida. Se eu fosse a Lula, eu ia dar aula fora do Brasil por um tempo. Sabe? A Lula precisa da proteção do Estado. Já chegou num ponto, Dri, que ela teria que ter segurança do Estado para protegê-la. Esse ataque só prova que a vida dela corre risco. Pois é, você falava aí que deve ter gente comemorando. A gente deu aqui na Fórum o deputado Sargento Farrur, né? Não sei se é essa pronúncia. Farrur, né? Que foi o mais votado do Paraná. Ele comemorou nas suas redes sociais o ataque ao Porta dos Fundos. Numa sociedade democrática seria preso. No Uruguai, o senador foi cassado por falar algo parecido. Aqui no Brasil, esse cara vai ter 10 vezes mais votos na próxima eleição. Pois é. Porque a gente deixou o Bolsonaro avançar a linha, ou seja, atravessar o corguinho, como diz o meu amigo Emílio, ex-prefeito de Osasco. O cara atravessou o corguinho e ninguém fez nada. Sabe? E aí estamos nessa situação. E chama atenção, né? O mais votado do Paraná, e ele, nas suas redes sociais, ele sempre atacou a esquerda, fez discursos, né? Bandido bom é bandido no colo do capeta. A gente selecionou alguns tweets antigos dele, e ele disse: explodiram a Porta dos Fundos? Foda-se. O comentário dele no Twitter. E alguém falou aqui do Paulo Coelho. Realmente, Paulo Coelho também se manifestou alertando: se os terroristas que atacaram Porta dos Fundos não forem imediatamente punidos, isso vai empurrar o país para um conflito de proporções gigantescas. Então, pedindo a punição Paulo Coelho está certíssimo. Desses responsáveis, né? Paulo Coelho está certíssimo. Ele sabe o que isso significa. É isso. E, bom, vamos então falar, você falou da Lola, a gente separou aqui o tweet onde ela colocou mais uma ameaça de morte, ela que sofre há anos ameaças, né, ela, sua família, por denunciar como pensam e o que falam os mascus, os chamados mascus, os masculinistas que se articulam em chants da internet, que são fóruns anônimos na Deep Web. E agora ela postou ontem, em pleno Natal, mais uma ameaça. E eles dizem assim, algum mascu, né, como ela denomina: hoje eu vou te matar, Lula, vou matar você, sua mãe e o Silvinho. Os 3 vão ser torturados e mortos hoje. Eu já estou em frente à Universidade Federal do Ceará, me dirigindo até sua casa. Não adianta trancar a porta, hoje é o seu último dia na Terra. Escreveu esse ameaçador anônimo, porque eles se escondem pelo anonimato para ameaçar principalmente mulheres feministas. E tem inclusive um crime que aconteceu numa cidade aqui do interior, onde uma mulher foi morta um tiro do nada, que um cara saiu armado numa praça, e ele tinha anunciado o crime num desses chats anônimos. A Lola está correndo risco de vida, ela está correndo perigo. Não dá mais para tratar isso como uma ação de adolescente brincando. Do jeito que a coisa avançou no Brasil, se eu pudesse dar um conselho para minha amiga Lola, e ela não precisa de conselhos, ela é bem grandinha, mas se eu me permite, Lola, procure uma universidade fora do Brasil para você passar uns tempos, porque este país não e faça o que você faz sempre desde lá, porque esse país está perigoso para pessoas com a atuação que você tem na área que você milita, né? E
os crimes estão sendo realizados de alguma maneira a partir de uma política de Estado. Porque o ministro da Justiça, que não faz uma declaração sobre a ação que acolou contra os portas dos fundos, é conivente com essa situação. Então, a gente não pode esperar investigações e defesa de pessoas que atuam na área dos direitos humanos como você, Lula. Eles não vão defender. E a gente, na sociedade civil brasileira, a despeito de ela ser forte, isso é uma das mais fortes do mundo, as pessoas às vezes ignoram isso, ela está enfraquecida nesse momento por conta de todos os ataques que vem sofrendo, né? De diferentes segmentos e de diferentes maneiras. Perseguições a sindicatos, retirada de recursos de fundações porque o Banco do Brasil não quer repassar o dinheiro e aceitar o depósito, com ação de pessoas armadas no campo, enfim. E aí, uma pessoa como você, que é uma ilha de resistência, acaba se tornando um alvo fácil. Pois é, lembrando que várias pessoas já deixaram, né, o Brasil por conta de ameaças, o Jean Willis, Márcia Tiburi, várias pessoas por conta desse clima que tomou conta do país. E tem vários comentários aqui. André Guimarães: somos todos Lola, somos todos porta dos fundos. Rovai, declaração como: Moro é o mais fascista em toda essa história. O Daniel Tancredo comenta. Ricardo: continuaremos a luta contra esse governo opressor. Foram 8 mil mortes a menos que 2018. Esse aqui eu já estou removendo. Todo fascista covarde por natureza. Só agem e sentem-se protegidos em grupo. Falando de Moro, a gente teve, na véspera do Natal também, a sanção do pacote anticrime aprovado pela Câmara, né, pelo Congresso, e o Bolsonaro ignorou vários pedidos do Sérgio Moro, vários pedidos de veto em temas que tinham sido aprovados pelo Congresso. Um dos mais polêmicos é a questão dos juízes de garantias, que foi uma emenda do Freixo, que, segundo o Freixo explicou, protege o cidadão de juízes como o Sérgio Moro. Eu vou ler aqui a fala do Freixo explicando o que é esse juiz de garantias. Para ele é um avanço civilizatório, fruto do longo trabalho que realizamos no grupo de trabalho que analisou medidas para a segurança pública e combate à corrupção. Essa emenda é de minha autoria, mas foi construída coletivamente com contribuição de juristas e movimentos sociais. O juiz de garantias será responsável por acompanhar todo o andamento do processo, mas não pelo julgamento. Trata-se de um aprimoramento da justiça por fortalecer a imparcialidade e proteger os direitos dos cidadãos contra abusos como os praticados pelo ex-juiz Sérgio Moro. Então, esse é uma das coisas que contrariou o juiz Sérgio Moro, e o Bolsonaro, vários bolsonaristas criticaram essa sanção pelo presidente dessa emenda do Freixo, e o Bolsonaro respondeu que não posso sempre dizer não ao parlamento, pois estaria fechando as portas a qualquer entendimento. Percebem como ele é bonitinho, como ele é bonzinho? Olha só, o juiz de garantia, eu não sou especialista, eu não sou jurista, eu não entendo muito disso, mas, a grosso modo, seria aquele juiz que levanta as provas e um outro juiz é o que julga, né? Então, ele cria esse elemento. Antes, o mesmo juiz que analisa as provas, tal, é o que julgava. Agora, criando-se essa duplicidade de papéis, você não teria aquilo que aconteceu com o Moro, que ficou ali combinando o jogo com o Ministério Público, solicitando provas, armando, e depois ele mesmo julgou. Bom, o que isso muda? Pode não mudar nada em alguns casos. Por exemplo, de alguma maneira, no TRF4 poderia ser revertida a pena ou analisar as provas de novo e falar, não deu, eles foram lá e combinaram o voto, como o Lula disse na entrevista que concedeu a gente, e bola para frente. Então, acho que em teoria é uma coisa, uma medida boa. A medida proposta pelo Freixo tem sentido
garantidor do ponto de vista jurídico, ele tem por intenção dar ao réu as condições de uma boa defesa, mas a gente não sabe no que vai dar. Essa é a primeira questão. A segunda é que o Bolsonaro só fez isso porque aí ele constrói para o seu filhinho, o Flavinho, a possibilidade de sair da mão do juiz do Rio de Janeiro, que está com um caso que tem uma posição já sinalizada de contrariedade com tudo que foi feito, ou seja, que provavelmente condenaria o Flávio. Então, ele fez o jogo dos interesses familiares, da família, que é o que ele sempre fez, e de algumas outras pessoas que estão com o mesmo problema ali do grupo dele. Porra nenhuma de parlamento. Ontem o Nando Moura tuitou, o Entraub foi lá e retuitou aquilo. Está ficando cada vez mais claro que o Entraub não volta para o Ministério da Educação, e ele já fez isso numa de sacanagem para falar, olha só, estou me reposicionando, é para lá que eu vou. Aí apagou o tweetzinho. Ele tuitou dizendo que o Bolsonaro, ao sancionar a emenda do Freixo, traiu não só o ministro Sérgio Moro, mas todo o povo brasileiro. Aí ele tuitou e depois ele apagou o tweet e disse que ele está viajando no navio com uma internet intermitente. Então ele deu RT sem querer. O Mosca na Sopa está perguntando, Rovai, o que foi aquela foto da família do Ciro Gereissati? Eu não sei que foto é essa. É a foto do Natal do Ciro, onde todo mundo cantou Bolsonaro, ladrão. Mas que foto é essa? Eu não vi. Ele está dizendo que isso não é jornalismo. Sinceramente. Bom, nem tudo passa pela gente, eu não sei do que se trata. Deixa eu ver aqui. Vou analisar depois com carinho para ver se isso... Para ver se é jornalismo ou não. Assim, o Ciro ter feito essa comemoração dar a notícia, me parece que é razoável. Porque, afinal de contas, ele dias antes tinha feito aquele... Olha, um texto foi escrito pela... Rapaz, agora, Nina Lemos, é muito interessante falando disso. Se fosse uma mulher que tivesse saído com aquela garrafa de uísque fazendo aquilo, o que falariam dela? É verdade. Muitas atitudes do Ciro que são dadas como corajosas e autênticas, numa mulher seriam de louca histérica. Né? É bom para pensar. Aí eu estou vendo uma foto. Na verdade, é um vídeo que circulou nas redes sociais mostrando o Ciro, aparentemente na ceia de Natal, onde todo mundo faz a contagem regressiva e dispara, Bolsonaro é ladrão. Isso é notícia, ele foi candidato à presidência da República, teve 13% Gomes, dos votos, está fazendo isso, chamando de ladrão uma pessoa que é presidente da República. O Ciro é um ator político, gente. Independente de vocês gostarem muito ou pouco dele, a gente vai continuar falando, independente dele gostar ou não da gente, e de atacar nas redes sociais, como fez recentemente, num retweet bizarro, né? Mas a gente sabe como resolver isso, eles vão continuar sendo notícia, independente do Bolsonaro gostar da fora ou não, do Luciano Hang, que reclamou da gente ter dado a história do Vasco, viu? Independente disso tudo, falei em Vasco aqui, tem algum torcedor do Vasco por aí, Adams? Enfim, independente de tudo isso, a gente vai falar deles, Dudão, Flavinho, essa gente toda. Resumindo a história, o Entraub está fazendo o jogo, inclusive para sinalizar para o Bolsonaro de que sai do governo e vai se juntar a gente como Nando Moura na oposição. E vai defender o Moro, se o Moro sair do governo também. Ou seja, eles organizariam um grupo ali. Já tem uma dissidência que o Moro está próximo, mesmo estando no governo. Fica com aquela história de PR para cá, PR para lá, mas está articulando um partido político, né, para poder sair, que aquele Podemos lá, tem muita gente já morista, e essa escumalha toda aí, juntando o Entraub e outros, podem se filiar a esse partido para ser candidatos, inclusive agora nas eleições municipais. Já estão falando da mulher dele ser vice de alguém, né? A gente tem também outra notícia que foi determinada nesta quarta-feira, Natal, 25, que foi a cassação da aposentadoria do ex-presidente da Petrobras, o Sérgio Gabrielli. Foi uma decisão da Controladoria Geral da União, do governo Bolsonaro, de suspender a aposentadoria, uma absurda, né, perseguição política,
segundo Jacques Wagner, que se manifestou sobre essa decisão do governo do Bolsonaro, chega a ser um sadismo essa determinação da cassação. E o Jacques Wagner comentou que repudiou, né, esse ato da cassação da aposentadoria do Sérgio Gabrielli, fruto de 36 anos de relevantes serviços prestados à Universidade Federal da Bahia, né, onde ela é professor. A publicação do ato ocorrida no período natalino beira o sadismo e a crueldade, revelando o real caráter persecutório da medida. Vai. Olha só, é isso, não preciso falar mais nada. Tem gente, estou assim, escutando passos aqui. Vem aqui, dá um oi pro pessoal. Olha só o nosso guerrilheirinho aqui, guerrilheirinho cubanista. Luca, como estás? Que tal? Está bem? Tranquilo? Manda um beijo e vai. Besitos. Fala Feliz Navidade, gente. Que tal? Feliz Natal a todos, Ali. Buenos dias. Buenos dias. Feliz Natal, Feliz Navidade, diz. Feliz Navidade. Exatamente. Agora vai lá. Manda ver. Quero continuar. Você quer continuar? Vai lá. A gente já está terminando aqui, filha. A gente já vai lá. Toma o celular. Não quero ficar aqui. Então vamos terminar com o Luca aqui. Então, vai lá. vamos terminar. O que a gente estava falando? A gente estava falando do Sérgio Gabrielli, a gente tem aqui ainda outros Vocês assuntos. só ficam conversando. As pessoas estão assistindo, ó, elas veem a gente aqui, elas conversam aqui. Ó. Feliz Ano Novo, Luca. Tem gente que... Dali, Luquinha, buenos dias. O auge do programa, apareceu o Luca. Você faz sucesso também, malandro. Agora você precisa ter o seu canal. O canal do Lucão. Que nem o Michelzinho. O Michelzinho tem canal. Mas tem que fazer o meu canal no Instagram também. É verdade. Tem que fazer o do Instagram, né? Você não quer só o do YouTube? Bom, Quer o do Instagram. mas vamos lá que o pessoal... Então essa história do Gabriel é Vocês bizarra. também tem um Instagram. Agora vai lá. Não quero. Meu Não Deus. quero ir lá. Olha, gente, então... A história do Gabriel é uma perseguição absurda. Eu acho que a justiça vai derrubar isso no momento certo, né? E isso passa. Essas tsunamis vão e vêm. Algum momento a gente vai voltar a viver no estado civilizatório, de plena democracia, onde essas coisas não vão acontecer. Minha solidariedade ao Gabriel, espero que ele consiga se recuperar desse baque, desse ataque absurdo. Por fim, tem a história dos brigadistas, né? De Alter do Chão, já vou falar direto vai nisso. Lá, então, vai. É um absurdo o cara dizendo que agora ele estava em tom de brincadeira. O depoimento dele contra os brigadistas estão em tom de brincadeira. Os caras foram presos em tom de brincadeira. Os caras tiveram cabelo cortado em tom de brincadeira. E tudo em tom de brincadeira. É assim que a gente vai levando na brincadeira. Gente, como a gente não tinha desejado Feliz Natal, acabou que o Luca veio aqui, já desejou Feliz Natal para vocês. Seguimos juntos, amanhã estaremos aqui, 11h30 de novo, para poder continuar esse papo com vocês. Beijos a todas, beijos a todos. Em té!